O seu Reinaldo é o pai da Jennifer, né? Foi casado com a Lilian, que 8 dias depois foi encontrada morta nesse espancamento. Mostra o seu Reinaldo, por favor. Seu Reinaldo, a tua filha era uma moça saudável, era uma moça de bem com a vida, era uma moça honesta. Boa noite, amigo. Minha solidariedade pela tragédia familiar. Boa noite, Bassi. Muito obrigado pelos seus sentimentos e pela oportunidade de estar apresentando esse caso aqui, agora, no seu canal de televisão, no seu programa. Sim, a minha filha era uma pessoa absolutamente normal, era jovem, não tinha nenhum problema de saúde, não havia nada errado com ela. Certo. E como é que chegou a informação até o senhor que a Jennifer estava morta? É muito difícil para alguém ter que ligar para o pai e explicar que alguém teve um mal súbito comendo uma pipoca, né? Com 37 anos, caso de infarto é raríssimo, caso de reação alérgica à pipoca, eu não sei nem se existe na história da medicina, mas é algo que faz com que qualquer um tivesse dúvidas, né? Qual que foi a tua Quem que te ligou para avisar da morte e qual foi sua reação imediata, por favor? Na verdade, quem me ligou foi a irmã do Luiz, a Nayane, que era cuidadora da minha sogra. Ela me mandou mensagem para que eu ligasse para ela imediatamente porque era urgente. Eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa com a minha sogra, porque já tinha idade, né? Mas não. Quem me deu a notícia foi ela. E ela, é Laiane, é isso o nome dela? Nayane. Nayane. A Nayane é a que cuidava da sua sogra e que ganhou, inclusive, esse cruze branco. Exatamente. Né? A gente não sabe se é o mesmo, mas um cruze branco foi filmado por câmera de segurança sequestrando a sua ex-mulher, a dona Lilian, e sequestrou e espancou a sua mulher, que eu vou entrar daqui a pouco nessa história. Como é que a Nayana reagia ao convívio com a Jennifer? Era uma convivência boa, as duas se davam bem? E como é que você sentiu a Nayana na hora que ela ligou para dar notícia da morte? Ela estava calma, estava desesperada, contou a mesma versão toda hora, não colocando ela como em dúvida, como suspeita, mas a gente quer entender melhor esse clima após a morte com a pipoca, algo difícil de ser imaginado. Não, ela me contou, ela estava bastante nervosa. Ela disse que ela não tinha condições de dirigir de São Paulo até Itanhaém e queria que eu fosse junto dirigindo o carro para ela. Ela estava bastante nervosa, assim. Mas eu não fui. Meu próprio carro estava na oficina, fazendo uma revisão de rotina, então eu fui no dia seguinte só para Itanhaém. Certo. E aí, quando o senhor chega, o senhor encontra quem? Na casa onde morava minha filha, estava ela, a Nayane, o irmão dela, o Luiz, e mais um primo que eu não conhecia. E o corpo estava onde? O corpo já havia sido retirado. Foi levado, como Ele foi encaminhado ao IML. Como foi uma morte em casa, ele vai para o serviço de verificação de óbito. O senhor provavelmente foi até lá. Exatamente. Exatamente, é. Chegando lá, o que os médicos disseram para o senhor? Não, eu não tive contato com os médicos. Apenas peguei a certidão de óbito, mas a causa-morte estava a esclarecer. Não tinha uma causa-morte. E isso faz quanto tempo? Foi no dia 12 de abril. Ela faleceu no dia 11. Certo. Exatamente. E hoje o senhor até hoje estou guardando esse laudo. Hoje o senhor sabe a causa da morte? Não tenho esse laudo. Não foi revelado? Não, até hoje eu não sei. Mas com certeza já saiu. Não. 2 meses? Eu não tenho conhecimento disso. Mas o Mas senhor... eu fui informado no IML de Praia Grande que demoraria 90 dias, 3 meses. 90 dias. Então, tem mais um tempinho pela frente. Quando o senhor fica cara a cara com a Nayana, com a Nayana e com a Lilian, a mãe da sua filha, né, e sua ex-mulher, qual foi a reação delas? O que o senhor sentiu da dona Lilian, que morreria 8 dias depois, e da Nayana também, que é uma testemunha importante, que presenciou a morte da Jennifer comendo pipoca? Não, com relação a Lilian, minha ex-mulher, de muita tristeza, né? Ela estava muito consternada com o falecimento da nossa filha. Nossa única filha, aliás. Quanto a Nayane, ela não estava presente naquele momento em que a Jennifer faleceu. Ela estava em São Paulo, né? No velório, o senhor percebeu algo de estranho?
Ou nada passou? Quando o senhor soube dessa morte, o senhor desconfiou no início que podia não ser bem a história que está sendo contada? Não, eu não imaginei nada. Eu fiquei perplexo, triste, claro. Eu não fiquei atônito. Não tive reação alguma, só de tristeza mesmo. O que disseram para o senhor? Que ela engasgou com a pipoca? Disseram que eles estavam escolhendo um filme para assistir num canal fechado e que havia pipocas ali. E, de repente, ela relatou uma sensação de desmaio e realmente desmaiou. Não acordou mais. O senhor, eu vou fazer uma pergunta de detalhe, mas que é importante, que a polícia com certeza fará. O senhor sabe quem fez a pipoca? O senhor chegou a perguntar ou não passou pela sua cabeça? Não. Uma informação muito específica. Não. Não. A primeira pessoa que me pergunta isso é você. Eu não tinha nem imaginado isso. O senhor concorda que depois de saber da morte da sua sogra e da sua ex-mulher em menos de 2 meses, sendo que a sua esposa, sua ex-mulher, foi morta de maneira violenta 8 dias depois, é uma pergunta pertinente essa de quem preparou a pipoca, não? Pode até ser que seja assim, é verdade. Quem estava na casa quando a filha do senhor faleceu? Somente o casal e os 2 filhos, as 2 crianças. O Luiz, que agora está preso. O Luiz, que agora está preso. O senhor, pelo tempo que conviveu com esse Luiz, como que é esse rapaz? Ele era tranquilo no trato? O senhor suspeitava que ele poderia ter abusado uma das suas netas ou nunca isso passou pela sua cabeça? Jamais me passou pela cabeça. Ele era uma pessoa um pouco arredia, não gostava de ser fotografado, ele sempre fugia dessas coisas, né? Mas não chegava a ser antissocial, mas era muito reservado. E jamais pensei que ele estivesse abusando ou tivesse qualquer tentativa de abuso contra uma pessoa de apenas 6 anos de idade, uma criança. A Jennifer se queixou dele alguma vez na vida para o senhor ou para a mãe de algo grave, tipo de apanhar dele? Não, nunca houve essa reclamação. Eu não fiquei sabendo. Certo. No velório, o senhor percebeu algo de diferente ou foi um velório como, no caso do senhor, sobretudo, que envolve a tua filha? O senhor viu algo de diferente ou viu algo estranho ou não? Não, o Luiz estava desesperado, ele chorava muito, resmungava muito ali, ele falava muito com ela. Ele chegou a tirar aquela cobertura que se colocam nos caixões, né, de um tecido fininho, e beijava no rosto dela, e essas coisas, jogava perfume no corpo dela, esse tipo de ocorrência. Chegou a deitar no chão, ali embaixo do caixão. Isso foi um pouco inusitado, eu nunca tinha visto isso. O desespero dele e a tristeza dele lhe pareceram algo normal, algo natural ou algo encenado? Encenado eu não sei, mas eu acho que foi algo exagerado, eu diria. Desproporcional, né? Desproporcional. O senhor acha que, sabendo do sentimento, até porque quem sofreria mais é o senhor como pai, né? Que pôs no mundo e houve a inversão natural da vida. O senhor acha que, de alguma maneira, Exatamente, ele poderia estar querendo chamar a atenção das pessoas em volta para o super sofrimento que ele estava tendo ao perder a mulher? Não sei, eu acho que voltando agora os fatos, talvez arrependimento, algo nesse sentido. Tá. Bem, ela faleceu, vocês enterram. O senhor deixou isso como uma fatalidade, como um caso natural? Ou nesses primeiros dias, antes da morte da mãe da Jennifer, tá? Antes desse 8º dia, quando a sua ex-mulher seria morta, o senhor pensou em procurar a polícia? O senhor fazia perguntas? O senhor deu uma de detetive, de ir atrás, de tentar descobrir a verdade? Ou o senhor aceitou a situação? Não, logo na morte dela eu aceitei como algo natural. Não pensei que houvesse alguma motivação, que alguém tivesse feito isso, né? Até Quando porque, minha ex-mulher desapareceu e depois foi encontrada morta, não só eu, mas várias pessoas até da família passaram a correlacionar isso. Até porque uma morte tinha envolvimento com a outra. É bom deixar claro que a causa da morte, tanto da filha do seu Reinaldo quanto da dona Serafina, ainda são indeterminadas, né? Carece de exame
e vai ser Exatamente. apresentado no laudo oficialmente, sobretudo agora com a investigação policial. Claro. Muito bem. O senhor volta para sua casa, tenta viver o seu luto pela perda da sua filha querida. 8 dias depois, toca o telefone do senhor claro. para dizer que a tua ex-mulher, que eu não sei se o senhor se dava bem, o senhor tinha um bom relacionamento com a sua ex-mulher? Sim, tinha, claro. Tinha, sim. Toca o telefone e o que te contam? Não, o IML me mandou, daqui de São Paulo, me mandou um e-mail para que eu entrasse em contato, se eu era parente dela, se eu era familiar dela, da Lilian Glauce. E eu entrei em contato com eles e fiquei sabendo que ela havia sido encontrada morta, estranhamente, aqui em São Paulo. Ela é de Itanhaém. Quando o senhor recebe esse e-mail e vê no corpo de e-mail IML, o senhor penso eu, que era algo referente aos trâmites legais da morte da sua filha, que havia completado uma semana naquela altura. Não tinha o nome da minha ex-mulher. Se eu era parente de Lilian Glauce e Rubim Pereira. Tinha um nome. Como ela estava desaparecida já há alguns dias, dizia para eu entrar em contato com o número que estava ali. Eu entrei em contato e falei com uma pessoa que me disse do falecimento dela. Como que é a sua... coloca agora Mas a não foto, deu mais por favor, detalhes da dona Lilian, que agora a gente está falando do caso da Lilian, por favor. Como que a dona Lilian desapareceu, seu Reinaldo? Eu quero agradecer desde já o senhor mesmo enfrentando toda essa tragédia familiar, contribuindo com informações para mobilizar a sociedade, Claro. contribuir com a polícia com informações. Antes disso, algumas regiões do país vão ficar com a programação local. Como é que foi o desaparecimento 8 dias depois, quantos dias depois da morte da Jennifer, a tua ex-mulher aparece morta? Como é que foi o desaparecimento? Não, eu não sei como ela desapareceu, né? Tá. Eu conversava com ela por um aplicativo de mensagens, depois da morte da minha filha, um dando força para o outro, né? De repente, ela parou de responder. Até o dia seguinte, eu não suspeitei de nada, porque era uma questão de a pessoa se retrair num luto natural, né? Mas depois ela passou a não responder nos dias subsequentes. Aí foi que me deu uma preocupação. Quando que o senhor percebeu... antes de chegar esse e-mail do ML falando que a tua ex-mulher tinha sido encontrada morta, passou pela cabeça do senhor que algo grave podia estar acontecendo com ela? Não, realmente não. Foi uma surpresa, então. Sem dúvida alguma. Até porque dizem que... Surpresa péssima, né? Que um raio desses de morte na família não se cai tão rapidamente, né? No mesmo lugar em tão pouco tempo. Dizem. Né? E caiu em menos de 8 dias. O senhor recebe esse e-mail do ML, qual que é a atitude que o senhor toma? Eu liguei para lá para saber o que tinha acontecido, né? Não tive grandes informações, só que ela havia sido encontrada morta dentro do carro numa rua aqui em São Paulo. Mais nada. Eu perguntei ainda as condições nas quais ela havia sido morta e não souberam informar. Até hoje o senhor não sabe como ela foi morta, não tem informações apuradas disso? Não, eu fiquei sabendo muito posteriormente, o Dr. Fernando aqui, que é delegado seccional do 37º DP, ele que me informou. E ele contou o quê? Que ela havia sido morta com golpes na cabeça. Esse grupo, nós temos a imagem, inclusive, num carro branco, teria sequestrado a mãe que estava enfrentando o luto ainda da menina Jennifer, né? Menina de 37 anos, uma moça ainda com a vida toda pela frente. Esse carro branco passa, sequestra, espanca e largaram o corpo onde, seu Reinaldo? Numa rua da Vila Andrade. Eu não sei exatamente o nome da rua. Na região do Morumbi. Foi a informação que o delegado me passou. Ok. Exatamente. E agora, anteontem, a gente descobre que a matriarca da família e dona de toda a herança, né, toda a fortuna desses apartamentos todos, ela foi encontrada morta dentro da própria casa. Eu vou pedir licença para o senhor um instantinho, porque o nosso repórter está na delegacia e vai nos dizer o que toda essa rede... Antes de eu falar com o Dionísio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Mesmo não sabendo ainda o resultado do exame do Instituto Médico Legal, o senhor acha que nós realmente, no caso da Jennifer e da dona Serafina, foram mortes naturais ou o senhor desconfia muito de homicídio? Olha, seria um pouco leviano, aliás, bastante leviano eu afirmar qualquer coisa, né? Porque nós dependemos
realmente dos laudos. Mas Desconfiança sempre há, Bate.